Bem-vindo ao canal Pausa para Refletir. Na vida, muitas vezes nos deparamos com pontes que parecem instáveis e perigosas, desafios que testam nossa coragem e fé. Esta é a história de um homem simples, que ao lado de seu fiel burro, embarcou em uma jornada aparentemente comum rumo ao mercado. No entanto, o que começou como uma travessia física rapidamente se transformou em uma profunda lição de vida. Ao atravessar uma ponte frágil, eles enfrentaram não apenas os perigos das águas turbulentas abaixo, mas também os medos e incertezas que habitam o coração humano. Venha comigo nessa jornada e descubra o desfecho fascinante dessa história. Era uma manhã de céu claro e vento suave quando o homem e seu burro chegaram à ponte. Mas naquele dia havia algo diferente no ar, um pressentimento que o homem não conseguia ignorar. O caminho até a vila estava mais longo do que de costume, e o burro, geralmente obediente, parecia especialmente nervoso. O homem olhou para o céu, buscando um sinal de mudança, e percebeu nuvens escuras no horizonte, como se a natureza estivesse preparando algo. A ponte, conhecida por sua fragilidade, parecia ainda mais estreita e instável. O rio abaixo rugia com mais força do que o habitual, e suas águas agitadas refletiam o céu sombrio. O burro, sempre um companheiro leal, hesitou à beira da travessia, suas grandes orelhas tremendo de medo. O homem compreendia o temor do animal, pois ele próprio sentia o peso da incerteza. Mas havia algo mais profundo naquele dia. Uma lição que ainda não havia se revelado totalmente. "Estamos juntos, como sempre", disse o homem com uma voz suave, mas cheia de convicção. Ele conhecia bem o caminho. Sabia da importância daquela jornada ao mercado da vila. Os frutos e legumes que carregavam não eram apenas mercadorias, mas o sustento de sua família. Sabia que sem aquela travessia, o trabalho árduo da estação seria desperdiçado. Ainda assim, havia algo mais em jogo, uma prova de coragem e fé. Ao colocar uma cesta pesada sobre seus ombros, aliviando o fardo do burro, o homem sentiu a profundidade do simbolismo daquele ato. Não era apenas uma questão de aliviar o peso físico do animal, mas também de dividir o medo e a responsabilidade. "Veja, meu amigo, eu estou aqui com você. Sempre estarei. Vamos, um passo de cada vez", disse ele. Mas dentro de si, o homem também se questionava. Poderia ele mesmo superar o que vinha pela frente? A ponte parecia mais longa e as águas abaixo mais ameaçadoras. Quando começaram a atravessar, uma rajada de vento mais forte sacudiu a ponte. O burro deu um passo para trás, empinando as orelhas, enquanto as tábuas rangeram sob seus cascos. O homem parou, firmando os pés no chão de madeira, e olhou para trás. Ele sabia que a travessia era inevitável, mas estava claro que algo grandioso os aguardava no outro lado, algo que exigiria mais do que simples determinação. De repente, um trovão ressoou ao longe e o burro relinchou, assustado. As águas abaixo pareciam responder ao som, aumentando em violência. A ponte oscilava ligeiramente e a tensão no ar parecia palpável. O homem respirou fundo, seus pensamentos voltando-se para sua fé. Ele sempre acreditara que Deus estaria com ele nos momentos mais difíceis, mas naquela hora a crença precisava ser mais do que uma ideia, precisava ser uma força viva. "Confie em mim", disse ele, não só para o burro, mas também para si mesmo. "Deus está conosco. Não importa o quão furioso o rio pareça, há sempre um caminho seguro quando seguimos com fé." Suas palavras, ditas com tranquilidade, não eram apenas para confortar o animal. Eram um lembrete de que, na vida, as travessias mais desafiadoras não podem ser feitas sozinhas. Havia uma força invisível que os guiava, mesmo quando tudo ao redor parecia incerto. O burro, sentindo o encorajamento e a determinação renovada do homem, deu um passo à frente e outro, até que os dois estavam caminhando novamente, lado a lado. A cada passo, o vento parecia diminuir, como se a natureza estivesse testando sua fé apenas para depois acalmar-se. As tábuas da ponte rangeram, mas sustentaram os dois.
O homem, segurando firmemente a corda que o ligava ao burro, manteve seus olhos fixos no outro lado, onde o caminho era mais firme, mais seguro. Mas a jornada estava longe de terminar. Quando finalmente chegaram à outra margem, uma figura os aguardava, um velho de longas barbas, com um olhar penetrante e sereno. Ele estava sentado sobre uma pedra, como se estivesse esperando por eles o tempo todo. Seu manto era simples, mas havia uma aura de sabedoria e autoridade que emanava dele. O homem e o burro pararam confusos. Quem era aquele estranho? E o que ele queria? "Você atravessou a ponte", disse o velho, sua voz soando como o eco distante do vento nas montanhas. Mas não foi apenas uma travessia física. Foi uma travessia espiritual. Muitos enfrentam pontes na vida e desistem ao ver o primeiro sinal de perigo. Mas você persistiu. E mais importante, você carregou o fardo do seu companheiro, dividindo o peso, mostrando que nenhum desafio é superado sozinho. O homem, ainda surpreso, perguntou: "Quem é você e por que está aqui?" O velho sorriu, um sorriso tranquilo que parecia conter anos de conhecimento. "Eu sou um mensageiro. Vim para lembrá-lo de que, assim como esta ponte, muitas outras virão. Algumas serão ainda mais difíceis e o caminho pode parecer impossível, mas sempre haverá uma força maior guiando você, se mantiver sua fé. E sempre que compartilhar o fardo com seus companheiros, seja homem ou animal, você encontrará forças que nem sabia que possuía." O homem abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras do ancião. Ele olhou para o burro, seu fiel companheiro, e entendeu que sua jornada não era apenas sobre mercadorias ou mercado, mas sobre as lições invisíveis que cada passo carregava. Ao levantar os olhos novamente, o velho havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Atravessar aquela ponte se tornou uma metáfora permanente em sua vida. A partir daquele dia, o homem nunca mais encarou um desafio da mesma maneira. Sabia que não importa o quão violento fosse o rio abaixo ou o quão frágil fosse a ponte, sua fé, sua paciência e o apoio mútuo o levariam a qualquer destino. E assim, ele e o burro seguiram seu caminho, não apenas rumo ao mercado, mas rumo a novas travessias que a vida certamente colocaria diante deles. Afinal, como aprendera naquele dia, juntos, com fé e coragem, não havia ponte impossível de ser atravessada. Em nossas vidas, frequentemente encontramos pontes que precisam ser atravessadas. Essas pontes representam os desafios e as adversidades que enfrentamos, seja na forma de decisões difíceis, relações tensas ou mesmo a jornada para alcançar nossos sonhos e objetivos. Às vezes, como o burro diante da estreita e ameaçadora ponte, nos sentimos paralisados pelo medo, incertos sobre nossa capacidade de enfrentar o desconhecido que se estende à nossa frente. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação, abordando repetidamente a importância da fé, da coragem e do apoio mútuo nos momentos de dificuldade. Em Isaías 41:10, Deus nos oferece conforto e encorajamento, dizendo: "Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Essa passagem reflete a essência dessa história, enfatizando que, com fé e confiança, podemos superar qualquer adversidade. A relação entre o homem e o burro ilustra a importância do apoio e da compreensão mútua. O homem, percebendo o medo e a hesitação de seu companheiro, não o força a seguir em frente. Em vez disso, ele adota uma abordagem de empatia e paciência, aliviando o fardo do burro e assegurando-lhe que enfrentarão juntos o desafio. Esse gesto simboliza o ato de carregar os fardos uns dos outros, conforme instruído em Gálatas 6:2. "Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo." Ao compartilharmos nossas forças e fraquezas, nossas alegrias e tristezas, fortalecemos nossas relações e nos preparamos melhor para superar as adversidades. Essa história também destaca a importância da perseverança e da confiança na orientação divina.
O homem encoraja o burro a dar um passo de cada vez, nos lembrando que, mesmo diante do medo e da incerteza, devemos confiar no plano e na presença constante de Deus em nossas vidas. Em Provérbios 3, 5, 6, somos aconselhados a confiar no Senhor de todo o coração e a reconhecer todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A superação do medo e a realização de que juntos podemos enfrentar qualquer desafio são lições valiosas extraídas tanto da história quanto da Bíblia. Em Salmos 23, 4, encontramos conforto ao ler. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Assim como o homem e o seu burro encontraram força na confiança e no apoio mútuo para atravessar a ponte, somos lembrados de que, com fé em Deus e em uns nos outros, não há obstáculos que não possamos superar. Eu encerro aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.